Bem-vindo, Tackers, de volta a mais uma edição desse Tack Talk. A gente está aqui hoje com a presidente da Junior Achievements aqui no Rio de Janeiro. A Junior Achievements é uma organização centenária, internacional, sem fins lucrativos. Ela é uma organização a maior do mundo em educação empreendedora. Estamos aqui com a Graziela Castilho. Muito obrigada, Graziela, por esse momento que você tira da sua agenda para estar aqui com a gente, importantíssimo. Queria começar te perguntando exatamente quais são os objetivos da Junior Achievements, né? É uma organização internacional, porém tem um braço forte no Brasil e no Rio de Janeiro? Sim. Obrigada eu aqui por esse momento. A gente tem uma parceria com o TAC já desde o comecinho, então é super importante poder estar falando um pouquinho da gente e um pouquinho dessa relação com o programa, né? Bem, a JA, como você disse, ela está no mundo inteiro. Hoje a gente é uma organização presente em mais de 110 países no mundo. E uma coisa muito interessante que a gente tem hoje, muito orgulho de contar para todo mundo quando a gente está falando da organização, é que esse ano a gente está sendo indicado para o Nobel da Paz, né? Então, assim, só a indicação a gente já está considerando que a gente levou. Mais uma honra de estar com ela aqui hoje, né? Então, e no Brasil a gente está há quase 40 anos, né? A gente faz 40 anos no próximo ano, né? Então, assim, a gente já está numa penetração bastante interessante e de muito tempo. E o mais interessante no Brasil é que a gente tem uma capilaridade que poucas organizações governamentais têm. Nós temos uma regional em cada capital do Brasil. E é sempre o trabalho com jovens, sempre, né, com jovens. Hoje, a gente tem a nossa proposta, né, os nossos programas, eles estão divididos em 3 grandes pilares de conhecimento: educação empreendedora, economia pessoal e preparação para o mercado de trabalho. Quer dizer, economia pessoal é educação financeira, né? Educação financeira. A pessoa entender. Isso. Tá. E aí o que a gente quer é levar esse tipo de conteúdo para jovens, né? Para que a gente, com essa pegada com os nossos programas, a gente consiga aumentar ainda mais a parte de conteúdo e, obviamente, desenvolver as competências que a educação traz. A JA, ela geralmente trabalha com jovens de periferias, com mais baixa renda. Como é que é o foco, né? Tá. Então, hoje no Rio, a gente trabalha 100% com escolas públicas do Estado, tá? Essa não é uma regra absoluta para todas as regionais do Brasil. Algumas até atendem uma gama de alunos no 9º ou no 8º ano que ainda estão no ensino fundamental 2, né? Mas no caso do Rio, a gente vem focando hoje, nos últimos anos, apenas as escolas estaduais públicas de ensino médio, quer dizer, as escolas que estão no ensino médio. Hoje, vocês já são parceiros do TAC desde lá do início, né? Aliás, toda a parte de educação do Desafio TAC é a Junior Achievements que toca, né? Juntamente com a nossa equipe. Como é que foi esse trabalho lá no início? Por que a Junior Achievements se interessou pelo Desafio TAC e resolveu fazer essa parceria? Então, o desafio, ele traz para a gente a possibilidade de aplicar um programa chamado Innovation Camp, né? Que é um dos nossos programas que está dentro desse braço da inovação, né? Que é fazer o jovem pensar numa solução para um problema, que é o que o TAC traz, né? O TAC traz um problema e a gente leva esse problema para jovens ainda muito novos para pensar em soluções que ainda por cima podem ter aplicação depois real. Então é um grande desafio. Chamou muita atenção da gente poder ser o braço de educação de um festival como o TAC, podendo ainda, o que era o mais interessante, levar esse jovem que fosse o vencedor dessa ideia para a Brasil Conference em Harvard, né? E aí a gente sabe que desde o primeiro foi um grande divisor de águas na vida dos jovens que ganharam e efetivamente foram para a Brasil Conference lá. Então, trazer a parte da cultura junto com a educação é um match perfeito. É o match perfeito, né? Se a gente pudesse ter isso também no Brasil inteiro, né? Expandido, né? Agora, o Desafio TAC começou mais abrangente, pegando vários estados, é isso? Ou começou só com o Rio de Janeiro? Então, o primeiro que a gente fez começou no Rio. Aí depois, o segundo, agora que eu lembro. Exatamente. O segundo foi mais abrangente, isso, né? E aí a gente fez nacional, o que foi ainda o maior desafio. O mais interessante é que
No Rio, éramos nós, obviamente, a organização na regional aqui para aplicar. A gente conseguiu fazer isso de forma tão bacana e a gente criou um laço tão bacana e uma relação tão importante com o festival, que aí na segunda edição, na parte já nacional, foi tocada por nós, o que foi muito legal, né? Que era um desafio para a JA pelo braço Rio de do Janeiro. Rio, porém com a ajuda do Nacional. Com ajuda, exatamente. E aí a gente então fez o Nacional, logo depois a gente teve a pandemia, né? A gente... Mas não deixaram de fazer na pandemia, né? Isso foi um legal. exercício descomunal, né, de todos, para poder não deixar a peteca cair, né? Com certeza, e foi mais um desafio, e o TAC veio ainda para nos consolidar, né? Porque o que aconteceu? Até 2020, quando a pandemia começou, essa organização era 100% presencial. Nós íamos às salas de aula de forma presencial. Quer dizer, os mentores, aquelas pessoas que são do mercado, que têm agenda super complicada, as pessoas iam e faziam a mentoria. E a gente, é interessante, é um dado importante, para você ser mentor voluntário da JA, você precisa ser capacitado por nós. Você pode ser um CEO de uma grande empresa, você pode ser um grande executivo, mas para estar em sala de aula, você precisa ser capacitado por nós. E até a pandemia, nós capacitávamos 100% dos nossos mentores de forma presencial. Então, a gente ia para a sala de aula presencialmente, capacitava esse voluntário presencialmente. E aí veio a pandemia, né? Eu confesso que quando essa pandemia veio, que a gente começou a falar, agora a gente tem que ser online, você imagina reverter essa situação de uma ONG centenária. E a gente reverteu muito rapidamente. Então, o TAC ainda nos fortaleceu para a gente entender... esse universo online, o que ele pode trazer de positivo, né? Exatamente. E aí, os laços com os mentores ficaram mais firmes, né? Quer dizer, mais mentores puderam participar. E aí assim, a gente vê muito até no TAC, a gente já vê, quando a gente entra numa sala de aula que está todo mundo, né, junto, mentores e alunos, é tão interessante quando a gente consegue fazer isso de forma nacional, porque a gente consegue na mesma sala ouvir vários sotaques. É muito interessante, é uma coisa muito regionalizada que a gente bota todo mundo. Então o TAC nos ajudou ainda mais a fortalecer esse entendimento de como é aplicar com excelência um programa de educação de forma online, né? E hoje eu te digo, Marina, a Junior Achievement hoje é uma organização capaz de aplicar programas de educação 100% presencial, 100% online ou de forma híbrida. A experiência com o Desafio TAC fez vocês atinarem para alguma, de certa forma, para esse bonde da cultura com a educação em outros projetos? Com certeza absoluta. Até porque, assim, a gente ainda tem uma educação muito desigual no Brasil, né? E vamos falar de Brasil, vamos falar de Estado, né? Se você pega uma escola hoje na cidade do Rio e pega num outro município mais distante, já tem uma diferença, às vezes, bem gritante, né? Então, assim, a gente já tem essa questão. A desigualdade na educação, na minha percepção, ela já começa no Brasil, assim, o ponto de partida da desigualdade é porque a gente estuda no Brasil part-time, né? Em todo lugar de primeiro mundo, onde a educação é integral ali, né? É integral. E aí, e o integral traz o quê? A cultura e o esporte. Né? Exatamente. Tem tempo para o aluno ter acesso à educação, à grade curricular tradicional do conteúdo que ele vai precisar, mais à cultura e ao esporte. E é tempo dentro da escola, né? Muito tempo dentro da escola. Eu tive a oportunidade de estudar, né, nos Estados Unidos e no Brasil, e assim, aqui, 7h30 da manhã até meio-dia e pouco, acabou. Isso. Lá não, vai até 3h30 da tarde. Quer dizer, é mais tempo na escola, mais tempo para a cultura, para o esporte, enfim. Sim, e aí você engaja esse jovem e prepara ele. E ocupa, né? Então, quando a gente tem a possibilidade de estar trazendo os nossos programas de educação para alunos em fase escolar, dentro desse contexto da cultura, é muito rico, muito rico. E ainda o TAC traz uma cereja do bolo, que eu gosto sempre de dizer, que é levar os meninos para a Brasil Conference. Ou seja, você imagina você, traz um problema, fala, pensa nesse problema, fora da caixa, sem nenhum preconceito, sem nenhum paradigma. Obviamente, dentro de toda uma metodologia do Design Thinking, porque o programa que a gente aplica dentro do TAC tem toda uma metodologia de educação, mas saem ideias incríveis. E aí a gente já viu o resultado desse impacto, que essas ideias se tornarem, de fato, negócios. Né? Isso é que é o mais legal. E aí, além dessas ideias poderem se tornar, né, projetos reais, né, da vida real, não só daquela
sala de aula, tem uma questão também de você trazer um pouco de autoestima para esse estudante que está lá naquela escola, que de repente talvez a escola não ofereça tudo que ele possa ter, né, e oportunidades que ele poderia, né, encabeçar e ir adiante? Olha, eu acho que o maior ganho do TAC é fazer com que esse jovem entenda o tamanho dele, né? O tamanho. Porque eu costumo dizer para os jovens que são muito impactados, né, pela gente, assim, a Junior Achievement, o único trabalho dela é desatar nó. Os jovens têm asas, né? Infelizmente, muitos estão com os nós atados, né? E o que a gente faz, e o que o TAC faz é simplesmente soltar as amarras e deixar esse jovem entender o tamanho das asas que ele tem. Então, todos que passaram, e aí alguns se destacam muito, né? Tem as cases, asas, né? Não, tem cases absurdos, né? Incríveis. Né? Aí você vê que as asas são enormes, né? E aí você fala, você pode voar. E aí com isso, o que eu acho que é muito interessante, aí vem dos projetos que a gente faz juntos, né, com vocês, mas eventualmente os nossos programas de educação, quando a gente realmente consegue impactar, é que esse jovem, ele é impactado para a vida dele, e quando ele é muito impactado, ele impacta a família, e aí ele começa a não aceitar mais a família e dizer, isso não te pertence, isso é para os ricos, isso você não vai conseguir, isso está longe da sua capacidade. Mas ele também começa a movimentar lá o entorno dele, né? Exato. E chama um amigo que também é bom naquilo, aquele outro amigo que também estava lá fazendo nada, mas jogando antes videogame. Ele faz na família. Aquela mãe que dizia, ou aquele pai, ou aquele irmão, dizia, não adianta que isso não é para você, essa frase não pertence mais a ele, porque é para ele. Ele viu que ele é capaz. E aí, quando ele é impactado, e quando ele consegue impactar a família, ele vai impactar a comunidade. É natural, sabe? É como se a gente joga uma pedra na água e a pedra vai expandindo, sabe? A gente já entrevistou aqui alguns, né? E o que nos impressiona é que eles são impactados, impactam o entorno deles e mais, se pergunta se eles querem sair de lá, não. Eles querem fazer a diferença onde eles estão, porque eles sabem a necessidade dos lugares. Eles viram agentes, efetivamente. Eles viram realmente agentes da comunidade. Então é isso que a gente quer, né? Que eles virem agentes multiplicadores para que efetivamente aquelas famílias... Porque senão a ação fica muito pequena, né? Porque o país é um país continental, a gente tem uma população enorme. E a gente vai impactar algumas centenas. Mas se eles forem multiplicadores, faz sentido. Né? Não, lógico. E a ideia é que a gente efetivamente consiga criar esses né, novos líderes, né, que tenham fala, que tenham credibilidade, que acreditem no que estão falando, porque aí sim a gente vai ganhar escala. Porque o que acontece com a comunidade é que é um ciclo vicioso, né? Você não consegue, aí essa geração não consegue, a outra não consegue, a outra não consegue também, né? Você tornar isso um ciclo virtuoso. Exatamente. A gente teve uma aluna que participou de um TAC e eu levei ela para um evento no IPO, tá? Nessa organização, para mulheres do IPO, né? E foi muito interessante esse caso, porque eu fui convidada para falar para a Junior Achievement nesse encontro do IPO, só para mulheres presidentes, né? E quando eu cheguei eu falei, Carol, eu vou precisar de um reforço, né, para falar para essas mulheres, né? E aí eu falei, Carol, você vem comigo? E ela falou, eu vou. Aí eu falei, então tudo bem. Então a gente tinha 45 minutos de fala, era muita coisa, né? Meu Deus, aí eu comecei a pensar, o que eu vou falar de 45 minutos para impactar mulheres que têm uma exigência de conteúdo, de fala e tal. Falei, Carol, eu vou falar 30 minutos ou 25 e você fala mais 15, 20 minutos. Ok. E quando eu cheguei lá, que eu vi o tamanho, eu falei, eu vou inverter. E vou deixar o protagonismo para a Carol. Eu vou deixar a Carol contar a história dela e depois eu conto quem é a Junior Achievement para essas senhoras, né? E aí ela entrou, a primeira fala que ela falou, eu vou quebrar o ciclo da minha família. Eu não serei nem doméstica, nem cuidadora e nem babá. Que barato. E aí, mas ela fez um link com aquelas mulheres, ela fez uma conexão com a plateia imediatamente. Quem não estava prestando atenção olhou para ela. Falou, peraí, deixa eu ouvir o que essa menina tem para falar. Ela tem 20 anos, né? Ela já chegou aqui mostrando que eu vou quebrar o ciclo, né? E assim, então, é isso.
essa autoestima que a educação é capaz de trazer. E quando vocês fazem esse trabalho de mentoria, né, não são professores naquela ordem unilateral, né, que ele vai, fala, ensina. Não, é uma mentoria. Como é que é esse trabalho? Então, ótimo você me perguntar isso, muito bom, porque a nossa metodologia no mundo inteiro é uma metodologia que a gente chama de aprender fazendo. Então, por isso que a nossa mentoria é tão rica, né? Porque a gente ensina o jovem a fazer, a pensar diferente, a executar. Então, isso é muito legal. E é muito legal para o mentor. Porque são esses mentores, dele a né? A gente até entrevistou alguns aqui, mas eu queria que você falasse, como é que eles são pensados no mercado? Então, hoje, a JA no Rio de Janeiro, ela é 100% mantida por empresas privadas, tá? Isso também não é uma regra de todas as regionais, tem algumas regionais que, de fato, recebem algum apoio governamental, mas no Rio, em especial, a gente só tem empresas privadas. Então, a gente tem dois grupos de empresas. As nossas empresas que a gente chama de associadas, que são empresas que nos doam recorrentemente um valor pela causa. E aí a gente no Rio faz a gestão desse recurso. E outras empresas que nos chamam, né? A gente cria um programa de educação pontual para atender uma área de humanas ou uma área de responsabilidade social daquela empresa. E aí a gente entrega aquele programa e para entregar aquele programa tem uma doação. Então, o que acontece é que uma das maiores contrapartidas que a gente entrega para as empresas é o voluntariado empresarial. Então, quem são esses mentores? Normalmente, colaboradores das nossas empresas apoiadoras. E aí, pode ser qualquer nível de colaborador. Eu posso ser uma pessoa que está na fábrica e posso ter o CEO dessa empresa como mentor. Dependendo do desafio que vai ser empregado ali. Sim, aí ele vai ser capacitado por nós, desde que ele tenha, né, sinergia. Ele tem que ter ele tem que ter um pouco de comunicação, sim, né? Sim, ele tem que ter sinergia com a gente, e ele tendo sinergia e sendo capacitado por nós, eu posso levar ele para a sala de aula. Então, às vezes, isso para a empresa é um ganho enorme, porque, primeiro, a gente une, né, até eventualmente colaboradores que trabalham em áreas se lidam no dia a dia, mas nunca fizeram um trabalho voluntário juntos, é muito legal, e aproxima demais o colaborador com o propósito da empresa. E vocês já foram contactados para fazer o contrário, né? Não da empresa investir ali num projeto que vocês vão fazer numa comunidade ou numa escola. Ao contrário, a empresa está precisando de gente em certas áreas e pedirem para vocês capacitarem essas pessoas que possam futuramente estar no escopo dos funcionários. Ótimo você ter me dado a chance de comentar isso. A gente fez já dois projetos desses com a Microsoft. Hoje, o mercado está sedento por programadores. Não existe programador, tem mais oferta tem mais demanda do que oferta, né, de programadores, né? Então, a gente fez já por 2 vezes consecutivas, e é até engraçado porque a gente confunde às vezes internamente, porque chama TEC e não TAC. Eles falam, a gente está falando do TEC, eu estou falando do TAC, é interessante às vezes. E esse projeto é um projeto apoiado pela Google com o BID, tá? Para formar programadores de baixa renda, para inserirem eles no mercado de trabalho. Então, olha que legal, o conteúdo não é nosso, a gente não tem nenhuma responsabilidade pela propriedade intelectual. O que a gente fez? Toda a gestão desse projeto. Então, a gente achou os jovens, que teriam um perfil para serem, que é classe baixa, classe CDE, de preferência que não tem um computador. Porque vai ganhar uma máquina para poder aprender. Tudo financiado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento. Junto com o Google. O conteúdo é o Google, é uma parceria. E a gente fez esse programa em vários lugares do mundo, inclusive, tá? E aí o que é interessante? É formar aí a gente fez todo o projeto. A gente contatou o educador, o professor, né, o cara que estava preparado em TI, identificamos quem eram os alunos que podiam fazer parte, fizemos toda a gestão da aplicação. E ainda por cima, tínhamos um comprometimento com a Google de inserir pelo menos 40% dessa força no mercado de trabalho. E quando você diz que são alunos de classe C, D e E, certamente de escolas, né? Ou não necessariamente públicas. Podiam nem estar inseridos em escola. Sim, porque muitos não estão, né? É o que hoje está amedrontando o Brasil, né? E principalmente quem está ligado à evasão escolar. Não, além da evasão, a gente tem um número enorme de nenéns, né?
que não estão nem estudando, não estudando nem trabalhando. E estão envelhecendo. Então vão ficando cada vez mais longe do mercado de trabalho. E então, para pensar isso, eu imaginaria assim, como leiga, que vocês contactariam professores e falariam, olha, essas pessoas aqui, esses alunos são outstanding, quer dizer, eles estão acima da média. Não é isso? Não é isso. E aí, assim, a gente foi buscar nas comunidades, né? E aí tem hoje, o trabalho dessa busca hoje através das redes sociais ajuda muito, né? Porque dá para você falar com muita gente numa amostragem enorme mas é tentar buscar. Quem está ainda, a gente tinha uma amostragem, tinha uma idade, até a faixa de idade era bem larga, né? Até 20 e tantos anos poder fazer parte. Jovem. Até porque era para inserir no mercado de trabalho, né? Eram pessoas que não tinham e não teriam acesso nem ao conteúdo e nem muito menos ao equipamento. Sabe assim? E formaram-se, estão aí podendo trabalhar dentro de um mercado que tem uma ascensão rápida, ou seja, você imagina você tirar esse jovem que estava totalmente sem perspectiva, inserir ele dentro do mercado de trabalho em tecnologia, que é onde hoje é um dos segmentos que mais tem oferta, né? Com uma possibilidade de carreira muito rápida, você tira essa família desse lugar muito rápido. Então, Desafio TAC, a gente está na 5ª edição. A primeira foi no Rio de Janeiro, a segunda foi uma escala mais nacional. Rio de Janeiro por conta da pandemia, online. E agora, um pouco online, um pouco presencial, nacional. Tá otimista? Eu estou super otimista. Eu já falei para o time aqui que a gente agora é TAC para sempre, né? Vai ser sempre o Rio. É uma parceria nem que daqui a pouco eterna. A gente passe para as Américas, quiçá para o mundo, seremos nós ali juntos, parceiros eternos. O TAC para a gente é uma parceria de muito ganho, né? Até porque é uma parceria de ganha-ganho mesmo, né? Todo mundo sai ganhando, né? A gente ganha. O TAC trouxe, como eu te falei, um know-how ainda, nos ajudou a esse know-how do online, né? Então isso vai dar esse trampolim agora e essa alavanca para a gente estar num nacional online, vai ter uma parte também, né? Acaba sempre que a gente tem um contato, mas fazer um nacional online é um super desafio também, né? E atrair a atenção desse jovem para ficar lá ligado. Pois é. E aí, assim, na contrapartida, a gente ganha muito, porque a gente tem uma possibilidade de capilaridade muito grande no online, né? E aí a gente atinge o jovem, que às vezes está numa cidade pequenininha, né? A gente fez um desafio com um outro parceiro no ano passado e a gente tinha uma coisa engraçadíssima. Tinha um jovem numa cidade muito pequena que ele falava assim, na minha cidade não tem Uber. Olha que engraçado, né? Na cidade não tem Uber, né? Não tem iFood. Outros dizem, na minha cidade não tem iFood, né? Assim, de tamanho era pequenininho. E um dos jovens muito interessantes fazendo a aplicação do programa dentro do galinheiro, na casa dele, porque era o único lugar que a internet pegava. Olha que loucura, né? E a gente tem essa possibilidade. Na contrapartida, o desafio é reter o aluno. É reter o aluno e tem essa possibilidade também dos mentores participarem com mais assiduidade, né? Com certeza, porque você não tira eles, né, da sala, de casa, não tem do escritório, de casa. É maravilhoso. Assim, então, assim, a gente ganha muito na mentoria, né? Ganha muito na escalabilidade disso, porque aí o céu é o limite para falar com jovens em qualquer lugar. Porque você imagina, até no primeiro TAC que a gente fez, a gente contava com alunos da mesma turma na escola, né? E hoje não mais. Hoje no online tem alunos de diversas escolas juntos, o que é muito legal para o jovem também, porque ele tem uma questão de relacionamento que é bacana, exatamente. Mas o online ele traz essa possibilidade de escalar, mas traz o desafio da retenção também, que a gente sabe que não é fácil. Olha, vida longa essa parceria, Desafio TAC, TAC Festival e Junior Achievements. Muito obrigada. Obrigada. Graziela Castilho aqui com a gente, presidente da Junior Achievements do Rio. Vocês, TACers, mais uma vez aqui com a gente. Fiquem ligados no próximo TAC Talk.